Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mentes Brilhantes e hoje com uma convidada que eu amo de paixão e que traz uma leveza nesse assunto tão polêmico da homeopatia, a doutora Rosana Bellacosa. Obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço, Cíntia. Que gostoso. Doutora Rosana é médica, especialista em pediatria, atua em puericultura, pediatria, ebiatria e homeopatia pela Associação Médica Homeopática Brasileira. E nós vamos hoje conversar sobre a homeopatia para adolescência. Doutora Rosana já deu um aulão para a gente de homeopatia no outro episódio, que se você não assistiu, corre lá, está disponível. O que você precisa entender sobre a homeopatia foi maravilhoso. E hoje, depois que a gente conversou sobre a homeopatia para o TDAH, você comentou em um determinado momento da nossa conversa ali para a adolescência e que me deu esse insight de pensar, puxa, a adolescência ela é desafiadora para todo mundo. E entendi que até para a homeopatia, né? É desafiadora mesmo. A adolescência, eu acho que assim, é um momento... Eu não sei se vocês lembram como foi a sua adolescência, mas eu lembro da minha adolescência. Me lembro bem. A minha ficava olhando para o teto do quarto e saber o que eu vou fazer da vida, Deus, o que vai ser. Uhum. E assim, quando eu vejo os meus adolescentes, né? Geralmente eu estou atendendo desde que nasceram, fiz a puericultura, tal, eles tornam-se adolescentes, assim. Então, é um momento desafiador, porque hoje... Eu acho que está sendo mais difícil ser adolescente. É, né? Muito mais do que na minha época, do que na sua, que é mais jovem do que eu. Sim. Porque hoje eles têm que lidar com a mídia, a rede social, gente aparecendo, uns perfis de corpos, assim, imaginar, né? Que eles ficam naquela busca. Numa idealização. Exato. E, assim, então, qualquer coisa. E, assim, eles têm que sempre estar buscando. O adolescente, ele já busca aprovação, mas nesse caso, ele busca mais ainda. Até por necessidade, né, doutora Rosana? O adolescente busca aprovação porque tem uma questão da identidade sendo construída, né? Exato. Então, e compreender isso é importante demais. Mas hoje em dia, com tudo isso, eu acho pior. Com tudo isso, eu acho que a criança realmente... o adolescente, ele tem uma carga muito grande. Sim. Fora isso, eu acho que hoje soma outra coisa, né? Eles têm um convívio maior mesmo. A violência, ela tá muito próxima, né? Eles têm... Quando você era adolescente, você nem ouvia uma coisa lá, outra... Não, hoje eles têm a violência muito próxima. E não é só no Brasil, vamos falar, não é só em São Paulo, eu acho que é geral. Então, a violência, as maldades, as coisas que podem acontecer... né, dentro da própria internet. Então, é muito difícil para o adolescente, esse desafio todo, né? E, fora isso, a questão de não dormir bem, porque eles querem dormir tarde, eles querem ficar na telas, que já foi abordado em outro assunto, outra vez aqui com vocês. É verdade. E aí, realmente, o adolescente merece aquele olhar mais profundo e deixá-lo... Assim, olha, o que você está passando, realmente a gente entende, sabe como que é, e estamos aqui para te ajudar a atravessar isso aqui. Você entendeu? Isso. Eu amo adolescente. Eu amo adolescente. Porque, no fim, a adolescência, ela é desafiadora para eles. E aí os adultos acabam se sentindo desafiados nessa relação, e aí o adolescente vira culpado de tudo, quando na verdade eles precisam mais de acolhimento do que de, né, ser mais um problema, porque eles já enfrentam alguns bons, né? E a homeopatia tem essa condição de regular essa etapa do desenvolvimento, essa fase tão importante da vida? A homeopatia, né? Ela realmente vê o paciente como um todo. Então, ela individualiza o paciente. E uma vez que você individualizou esse paciente, viu como todo, tratou de uma maneira holística, você consegue melhorar um monte de coisa dele, inclusive a autoconfiança, consegue melhorar o sono, até as escolhas, porque quando você consegue chegar num remédio que seja bom para esse paciente...
ele consegue ter uma clareza de ideias. É o que eu falo, é impressionante. Olha. Parece que te dá uma clareza de ideias que você consegue ter boas escolhas. Então, eu quero realmente ter uma alimentação melhor, eu Olha. quero realmente me relacionar com amigos que vão me trazer de um jeito que eu vou conseguir crescer também. Que legal. Você entendeu? Que legal. Então, isso daí a homeopatia consegue ajudar. Sabe? Que legal. Mas como eu falo, né? É um excelente tratamento. Por exemplo, hoje a gente tem adolescentes que têm problemas hormonais, problemas de acne. Isso é uma coisa que pega bastante os adolescentes. Muito, porque vai pegar a autoestima Sim. fatalmente, né? E muitas vezes a gente trata isso com homeopatia, É. mas você não consegue, talvez, melhorar. Então, também, veja, a homeopatia é um tratamento complementar. Tá bom. Então, às vezes, precisa de um medicamento alopático, para melhorar a acne ou para melhorar a questão dos distúrbios hormonais. Mas uma vez que você deixa esse paciente, você trata com homeopatia e deixa esse paciente equilibrado, Tá. a chance dessas coisas ocorrerem acaba ficando menor. Tá, Entendeu? que legal. Então, é isso que a gente tenta para que o paciente não precise lançar mão de outras medicações. Sim, Né? sim. Então, uma vez que você consegue equilibrar, tá tudo certo. Que legal. Essa questão hormonal, essa questão das acnes, por exemplo, é muito peculiar da adolescência. Todos eles vão enfrentar, em alguma medida, né, essas dificuldades. E ainda, por exemplo, para acne, que é super comum que eles façam uso de medicamento alopático, podemos dizer que na homeopatia, enquanto eles vão esperando esses remédios fazerem efeito, a homeopatia vai dando uma segurada nessa questão de autoestima, vai regulando internamente esse funcionamento? Muitas vezes, sim. Tá. Não vou falar que 100% dos casos, mas muitas vezes, sim. Tá Ajuda, bom. sim. Tá. Eles ficam mais confiantes com eles mesmos, Tá, né? Sabem tá. que é um momento de transição, que vai melhorar. E isso daí ajuda bastante. Que legal, que legal. E pensando nas questões aí especificamente hormonais e de regulação de humor, porque o adolescente, ele tem, por conta da desregulação hormonal e por conta de todas as questões de neurotransmissores aí, tudo em ebulição de novo, igual foi lá na primeira infância, né? A gente pode entender que a homeopatia contribui para essa regulação? Sim, porque quando você faz a abordagem do paciente, né, um paciente, seja já que ele já veio se tratando com homeopatia, ou naquele momento ele chegou e veio tratar com homeopatia porque realmente está incomodando a família, porque ele está muito nervoso, ele está com um humor muito ácido, né? Então, a gente consegue melhorar, sim. Tá. Isso daí porque quando você... mais uma vez eu vou falar, né? Se você consegue achar um remédio que consiga dar para o paciente essa sensação subjetiva de bem-estar geral e você dá essa autoconfiança para ele, o humor vai... E você consegue melhorar o sono, você consegue melhorar as escolhas que ele vai comer, você consegue que essa criança, que esse adolescente... Porque muito adolescente hoje, eles ou tem aquele que quer fazer exercício físico demais para ficar malhado, ou vai ter aquele que não quer fazer nada, só quer ficar lá jogando videogame. Sim. Então, sim, você precisa conscientizar, né? Então, a gente precisa... E a homeopatia, ela ajuda nessa conscientização. Também. Tá. Entendeu? Isso é muito legal, porque eu venho entendendo ali clinicamente, quando eu recebo adolescentes, muitas vezes ou perto de um transtorno alimentar, ou transtornos de humor mesmo, um adolescente mais ansioso, um adolescente mais deprimido. Ainda que não feche um critério diagnóstico para um transtorno depressivo, muitas vezes esse humor deprimido vai contribuindo para essas más escolhas. Exato. O que piora essa sintomatologia. Bem bola de neve, né? Mas eu acho que isso é um pouco para chamar atenção. Tá. Sabe, assim, muitas vezes ele está deprimido, mas ele faz o adolescente, ele faz algum movimento que é tipo assim, olha, Tá. tô aqui. É como uma estratégia para alguém olhar para ele. No subconsciente, eu acredito, Tá bom. mas que ele realmente é um pouco para chamar atenção para ele, você entendeu? Quando você vai ver, ele tá cheio de coisa boa. Mas ele, sem querer, ele se atrapalha. Sim. Então, a nossa função é tentar melhorar isso daí do paciente, para ele realmente
perceber que não, que ele consegue fazer as coisas de uma maneira melhor. E essas mudanças de humor, ou então esses quadros de depressão, lógico, estou falando de pacientes, na grande maioria. Nós vamos Sim. ter pacientes, às vezes, crianças realmente deprimidas, que aí Super. é outra Sim. coisa. E vão ser cuidadas de outra De forma. outra forma, Com sim. certeza. Mas a homeopatia ajuda como um excelente coadjuvante nesses tratamentos. Sim, sim. Muito legal, porque quando a doutora fala sobre o adolescente ter comportamentos que, de alguma forma, eles querem chamar a atenção, todos nós queremos pertencer. Sim, O adolescente em especial, né? Um dos pilares da adolescência, a construção de identidade. Isso. Então, para eu construir identidade, eu preciso percorrer todas as tribos, mesmo aquelas que talvez a família não concorda, né? A família não gosta, a família não se identifica, mas ele está nessa busca da identidade, né? E é difícil a família aceitar isso e conviver com isso, estabelecer os limites para isso. E é quando você traz que a homeopatia, ela tem condições de regular esse indivíduo, né, esse adolescente, para que as tomadas de decisão sejam melhores, né? Então a gente vai entendendo que é um equilíbrio mesmo e não necessariamente cuidar do sintoma, né? Então chegou na adolescência. sim. A gente não vai tratar do humor irritado. A gente vai equilibrar esse adolescente. É por aí? É por aí. Tá, Exato. É isso tá. aí. Legal. É isso mesmo. Legal. Aí, uma vez que você tem esse equilíbrio, você consegue que as escolhas sejam melhores e você sabe que ele vai ter chance de se tornar um adulto melhor e também se autoanalisando. Isso é muito legal. Sim. Isso é muito bacana. E você vê que às vezes eles mesmos pedem. É, né? É muito bacana. Eles mesmos sentem, não, eu preciso tomar o meu remédio para me deixar um pouco mais equilibrado, vai. Isso é muito bom. Isso é bem bacana. Quando a gente pensa nesse automonitoramento, né, na terapia a gente chama esse processo de autoconsciência das suas dificuldades de automonitoramento. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que eu atendi. Crianças com um montão de problemas na escola, e enfim, chega na adolescência. E aí recebeu alta, a gente ajustou, fez a terapia, ficou tudo certo. Chega na adolescência, eles se percebem com algum desafio. Que, naquelas estratégias construídas, ele não está vendo solução para as novas demandas. E aí eles que pedem. Aí acho que eu preciso de uma sessão para um ajuste. Sim. Então, talvez com a homeopatia seja também por aí, né? É exatamente. Exatamente. Mas é a beleza, né? É a beleza mesmo da vida e dele. Você vê que ele sabe o que é bom para ele. Sim. E ele vai buscar isso daí. Então, E a gente consegue usar a homeopatia pensando em cuidar da família como um todo? Porque eu vejo muito as pessoas, por exemplo, meu filho tem rinite, eu ouvi falar que a homeopatia é boa para rinite, para sinusite, ou seja, para problemas, né? Para respiratórios em especial, confesso que eu ouço bastante. Mas a gente pode entender a homeopatia como uma forma de regular a família como um todo? Na realidade, a gente costuma brincar que a gente faz uma homeopatia familiar. Muitas vezes o problema nem está com o adolescente. E a gente conversando, eu sugiro algum remédio para os pais também. Tá bom. Você entendeu? Porque é como vocês na terapia, né? Vocês fazem o paciente, mas vocês encaminham, às vezes, os pais para uma terapia. Com certeza. A homeopatia é a mesma coisa. Se a gente pode fazer isso e equilibrar, porque um lar equilibrado, vamos gerar adolescentes mais equilibrados também, né? E isso daí é muito importante. Então, sim, a gente usa homeopatia para a família também. Que legal, que legal. Os adolescentes não são culpados de todos os turbilhões que eles mesmos passam, né? No fim, eles estão precisando de ajuda, né? Com certeza. E aí os pais regulados, eles se regulam junto e vai virando uma grande modelagem, né? Mais ou menos Que legal, isso, exatamente. Muito bom, muito bom. Tem alguma questão da adolescência em especial que a gente possa olhar a homeopatia como não necessariamente como um tratamento, mas como uma vitamina mesmo? Então, por exemplo, seria muito recomendado para o sono, especialmente? Seria muito recomendado para algum fator que na adolescência, por ser desafiador, ela poderia ajudar? Eu acho que tudo é multifatorial, né? Tá. Então, antes de mais nada, não adianta eu falar e viver no mundo utópico de falar a homeopatia vai resolver tudo, porque não vai. Nada resolve tudo, né? Não, porque é um monte de coisinha contribuindo para que aquilo funcione. Claro. Então, a gente fala assim, eu vou dar um remédio de homeopatia e o meu adolescente não vai ficar
não vai ficar... O que acontece hoje? Quantas vezes eu já ouvi mãe falando que manda desligar tudo, acordam de madrugada, olha debaixo tá com luz acesa porque a criança tá lá 2, 3 horas da manhã. Você entendeu? Não é? Sim. Então, não você fala para você, não, que realmente tomou homeopatia, isso não vai acontecer, senão eu ia estar assim, nossa, eu preciso marcar uma consulta com a doutora Rosana, todo mundo. Uma receita mágica de como desligar o videogame e não ligá-lo depois que os pais dormem. Não, a homeopatia não faz isso. Não faz isso, infelizmente. Mas mais uma vez eu falo que eu acho que é uma questão de construção. Tá. Né? Então, é você dando... Então, não é um remédio. Eu dei aquele remédio e ele simplesmente... Ele tá terrível hoje. Toma um remédio. Não é. Não é. Tá. Não é assim que funciona, né? Não é uma coisa assim tão fácil. E também, homeopatia não é 2 mais 2 igual a 4. Tá. Homeopatia é um negócio tão individualizado que, às vezes, uma coisa que parece ruim para os pais, para a gente é bom que está tendo aquele resultado naquele momento. Olha, tá bom. Você entendeu? Tá. E aí você fala, não, está no caminho certo, porque está acontecendo isso. Sim. Eu acredito que seja igual na terapia, né? Aquele adolescente que não se comunica, é Isso. super introvertido, enfim. Dali um pouco ele começa a ficar um pouco mais respondão. Eu sempre falo pros pais, espera, daqui a pouco ele vai equilibrar. Ele tá saindo 8, foi pro 80, eu entendo que é difícil. Mas já, Mas agora que ele, bom agora ele ganhou que ele está voz. se colocando, né? Que ele está Isso. tendo voz, assim. Aham. Enfim, é isso aí. Doutora Rosana, pensando nessas nuances todas da adolescência que a gente está conversando aqui, talvez teremos uma lista gigante sobre os principais desafios da adolescência, né? Mas quais têm sido os seus principais desafios ali em consultório quando chega um adolescente para você? Conta pra gente. Bom, a gente já falou da questão do sono, né? O sono realmente é uma coisa que está pegando bastante. Temos a questão do uso de telas, mas assim, eu acho que o que está pegando mesmo hoje em dia são os medos e a ansiedade. Eu nunca vi um momento de tanto adolescente com medo. Eles estão com medo, medo de tormenta, medo de vento, medo de que aconteça uma catástrofe, medo da pandemia, que a pandemia volte. Tem pacientes que já tive pacientes que usou máscara até pouco tempo atrás, né? E tem criança ainda usando máscara, criança e adolescente usando máscara, que a gente sabe que está tendo ainda esses casos. Sim. Medo da violência, medo do futuro. Então, eles estão muitos medos. E isso é tão triste, né? Sim. Porque eu falo, é uma época tão bonita, uma época tão legal, era tão bom que essa pessoa vivenciasse esse momento para ser feliz, que é aquela coisa assim, tem que ter a responsabilidade de estudar, mas não tem que ter a responsabilidade de ganhar dinheiro, enfim. Só que eles estão realmente com muito, muito medo. Então, e muitos acabam... Tem uns que têm medo de dormir, porque ele tem medo que vai ter um pesadelo, e os pesadelos deles são terríveis. Então, a gente ouve muito sobre relato de pesadelos, né? Quando a gente atende, pergunta. Tem uns que não gostam nem de falar. Olha. O tamanho que é o pesadelo. Então, e além dessa questão do medo, né? E aí, no medo vem junto a ansiedade que tudo isso aí causa, porque hoje eles estão muito ansiosos, está todo mundo muito acelerado por conta da internet, né? Sim. E está todo mundo muito preocupado em viver lá na frente, que é uma pena, a gente tem que chamar a pessoa para... Não, vamos viver isso aqui agora. Mas eles estão preocupados com tudo isso, toda essa sobrecarga. Eu acho que outra coisa que está pegando bastante no adolescente, que me preocupa, é a questão do cigarro eletrônico. Tá bom. Então, é uma coisa que eu converso bastante com os meus pacientes e falo, hoje em dia, a gente aborda esse tema do cigarro eletrônico já com uns 10 aninhos, porque eles você já vai fazendo, explicando, né? Como muitas coisas a gente tem que explicar já desde o começo, desde aquela coisa das suas partes íntimas, como é que é, como você tem que se proteger. O cigarro eletrônico é a mesma coisa, então eu peço aqui, vou aproveitar até para pedir aos pais que tenham essa visão de já com 10 aninhos estar falando, olha, isso não é bacana, isso é perigoso, isso pode levar a isso, porque parece um negócio inofensivo, mas ele não é. E precisa ser feito com prevenção.
prevenção, né? Prevenção, exato. Na adolescência, a gente tem um mecanismo natural, até por necessidade de pertencer, Sim. que é pelo menos provar. Mas aí, Uhum. existe aí né, uma incidência de vício que é muito Muito rápida, inclusive, muito né, de rápida, é acontecer. E aí, pela necessidade da adolescência, eu vejo muito isso na clínica, Eu né? acredito que sim. O adolescente, ele quer pertencer, então ele sabe que não deveria, mas para pertencer àquele contexto, ele se rende, mas aí ele se rende uma vez, ele se rende duas, e daqui um pouco, ou dali um pouco, ele já está precisando do cigarro eletrônico, porque ele quer, independente de estar ou não com a sua turma, né? Exatamente. E aí, enfim, é uma ida sem volta. É uma ida sem volta e a Sim. gente precisa tomar muito cuidado. Aham. Então, além dos medos, então, medo, ansiedade, a questão do cigarro eletrônico, uma outra coisa que acaba acontecendo bastante no consultório, que eu estou vendo crescente, eu já sou pediatra há 36 anos, 37. E sou homeopata há uns 32. Então, a consulta de homeopatia ela é muito diferente da consulta de um alopata. É uma consulta que aborda muita coisa, né? Então, não é assim, vou tratar este sintoma, porque a gente não trata a doença, a gente trata o doente, Tá. né? Trata aquele indivíduo. Então, eu estou vendo ultimamente que está vindo muita coisa com a sexualidade. Então, isso é outra coisa que está pegando bastante no consultório, sabe? Então, ou dúvida com a sexualidade, ou insegurança com a sua sexualidade. E isso está cada vez mais... É outro tema que a gente vê aparecendo bastante, né? Então, os medos, a questão da sexualidade, a ansiedade com o futuro, Sim. com o corpo deles. Sim, sim. Então, isso é... E a questão da sexualidade vai gerar, inclusive, fator de ansiedade. Sim, Né? com certeza. Porque eu não sei, eu tô em dúvida, enfim, as confusões e os conflitos internos relacionados à sexualidade, né? O que vai promovendo uma vulnerabilidade, uma fragilidade emocional, na verdade, um desequilíbrio mesmo dessa adolescência por busca de respostas, talvez, Exato, não? Exato, Tá. busca de resposta. E a nossa função, enquanto médicos, pediatra, homeopata, neurologistas, neuropsicólogos, psicólogos, enfim, a nossa função é ajudar o adolescente a atravessar de uma maneira suave, Sim. natural, né? Sim. Para chegar lá na vida adulta bem assim, um adulto feliz. Sim, E claro. que foi feliz com as suas escolhas, né? Isso é o mais importante. Como que a homeopatia consegue trazer essa leveza? Porque eu, enquanto psicóloga, neuropsicóloga, claro que vou orientar esse adolescente, mas também a família. Então, eu sempre trago, né? Vocês que me acompanham aqui sabem o quanto a gente conversa a respeito do respeito às etapas do desenvolvimento. Sim. Então, quando eu conheço, na mentoria, inclusive, de pais que têm filhos com TDAH, a gente tem um módulo só sobre etapas do desenvolvimento para entender exatamente os principais prejuízos em cada etapa, mas as principais virtudes delas também. Isso é o mais importante. Não é? Porque a gente esquece da virtude. Isso, a gente só está olhando para o problema, né? Então, quando a gente se depara com a etapa ali da adolescência, que é uma etapa do desenvolvimento, igual todas as outras, que por mais desafiadora que seja, ela tem os seus desafios e as suas belezas. Então, claro que as famílias vão precisar compreender cada vez mais e cada vez melhor tudo isso. Como é que a homeopatia consegue ajudar este adolescente a enfrentar essa fase da sexualidade, dessas confusões, desses medos? Porque é verdade, eu também tenho recebido muitos adolescentes ansiosos e com medo do futuro e preocupados excessivamente, né? Até mesmo com a questão do cigarro eletrônico, ou seja, adolescência e vícios. Como que a homeopatia atua nesses casos? Eu vou talvez até ser um pouco repetitiva aqui, mas é sempre individualizando esse paciente, Tá. né? E tentando saber como que ele é para poder dar o melhor remédio para que ele tenha essa clareza de ideias, que ele consiga se organizar de uma maneira melhor, a partir do momento que eu der o remédio certo para ele. Tá. Então, muitas vezes, terapeutas, assim, psicólogos, faz uma consulta com homeopatia para ajudar, porque sabe que tem um benefício. Sim. Então, uma coisa não anula a outra, são complementares, né? Às vezes, eu falo mais uma vez,
há necessidade de a gente usar algum remédio algum remédio alopático, quando um caso de uma depressão muito grande, mas assim, a maioria das vezes, só com homeopatia e terapia, a gente consegue resolver Sim. muito bem, e vai muito bem mesmo, né? Sim. Sempre dando para o paciente respeito, porque eu acho que o adolescente, ele quer, no fundo, ele quer respeito, né? Sim, sim. Ele quer o espaço dele, Que é o espaço né? dele. Claro. Então, você respeitando e ajudando Aham. nas escolhas dele. Não é que você vai mudar nenhuma escolha do paciente, Tá. mas você vai ajudá-lo nessas escolhas para que seja uma escolha boa, para que ele torne-se um adulto mais saudável e feliz com aquilo que ele escolheu. Claro, Você claro. entendeu? A É gente isso. pode dizer, por exemplo, esse cenário do cigarro eletrônico, que está muito em alta e tudo muito perigoso, né? Até agora há pouco a gente, para ter acesso a cigarro eletrônico ou qualquer outra droga, inclusive, precisava de muito esforço. Hoje não, né? Claro. Eles estão ali a um clique, né? Ali no WhatsApp eles conseguem Exato. acessar quem venda e entrega na porta do prédio, inclusive. Exatamente. Eles nem precisam sair de casa, né? Isso. E dentro da caixinha de brigadeiro, para ninguém perceber o que é. Enfim, tá tudo muito bem muito triste feito, mesmo. né? Enfim, muitas histórias e daria aqui um podcast só de relato de caso. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no cigarro eletrônico, a homeopatia vai atuar no vício, ou seja, ajudar esse adolescente a se livrar desse vício que rapidamente eles acabam se viciando depois que provam, ou nessa questão da tomada de decisão que você, enfim, já comentou com a gente. Aonde está a atuação da homeopatia? Eu acho que é mais na tomada de decisão Tá bom. mesmo. Eu acho que é mais isso daí mesmo, sabe? Porque aí ele vai ter aquela percepção, Entendi. né? E eu acho que é mais na tomada de decisão. Tá. Lógico que o ideal seria na prevenção de tudo isso, né? Porque vai claro. ficando cada vez mais difícil. Claro. Se eu tô com um paciente que já tá, no caso do cigarro eletrônico, e olha, pasmem vocês, né? Não são poucos. Uhum. E as idades estão cada vez mais tenras do uso disso, né? E às vezes a criança até fala pra gente, e eu tenho que até ajudá-la, falar, não, você tem que falar com sua mãe, você tem que contar, você tem que para poder te ajudar, porque você sabe que isso não é legal. Então, cada vez mais cedo isso está acontecendo. Sim. E a partir do momento que a gente consegue, ou prevenir, seria o mundo ideal, mas se não conseguir, pelo menos que fique de uma maneira que a gente possa ajudá-lo a se desvencilhar disso daí, porque é um vício terrível. E assim, o cigarro eletrônico hoje era igual à época do narguile, há uns anos atrás. É aquela questão do pertencimento, né? Porque eu preciso pertencer, porque senão eu vou ser careta. E tem cara de inofensivo, convenhamos, né? Sim, tem cara de inofensivo. Não é fedido igual cigarro normal, tem um Isso. design bonito, tem várias cores, então eu quero mais de um, tem tudo isso, né? É isso mesmo. Isso tem me preocupado. Enquanto médica, ser humano, eu fico bem chateada com essa questão do cigarro eletrônico, porque eu acho que a gente tem que falar exaustivamente hoje, sabe? Qualquer coisa eu dou um motivo para falar dele, para você tem filho, olha, por favor, assim, acho que a gente tem que fazer grave mesmo, tá muito grave. E quando você trouxe, por exemplo, uma das demandas que você mais tem recebido em consultório, que são os medos, a ansiedade, a homeopatia vai atuar nesses sintomas que a ansiedade traz, nesses sintomas isso físicos? Que é muito. Tá. Olha, ontem eu atendi uma criança, tem meu consultório no 24º andar. Uma criança, não, um adolescente. Ele subiu os 24 andares. 25, porque né? não entra no elevador. Ele subiu porque ele não entra no elevador. Meu Deus. Tá. Então, fobia mesmo, né? Uma fobia de qualquer coisa que Sim. seja fechada, assim, né? Então, foi uma primeira consulta. Tá. Foi uma consulta bem bacana. Ele tem aí por volta de 14 anos. E não sobe em elevador, já vai fazer não sei quantos anos já. Coisa de 3, 4 anos. Então, foi a terapeuta dele que pediu para ele passar em consulta de homeopatia. E aí, vamos ver, né? Depois eu posso trazer para vocês. Conta pra gente. Se Deus quiser, eu vou ajudar e a gente vai conseguir que ele entre num elevador. Porque isso aí é outra coisa. Por que os pais estão muito preocupados? Porque faz parte do seu dia a dia. Onde você vai ter elevador. Claro. Né? Para você se divertir, para você fazer uma viagem, para você ir trabalhar, enfim. Então, é um negócio que parece bobo, mas não é. Não. É que me ocorreu da resposta dele de ontem. A homeopatia, para você ter uma ideia também, não sei se isso aí eu acho interessante. Muito adolescente, quando eles fazem 18 anos, hoje em dia, na minha época, a gente queria tirar carta. A gente queria tirar carta e todo mundo, né? Não adianta, era o máximo, né? Verdade.
Aí veio o pessoal, eu já vi pelos meus filhos, tiraram carta, mas assim, não era aquela coisa, sabe? Mas hoje em dia eles não querem, porque eles não querem assumir essa responsabilidade. Tá bem por aí. Ou então eles querem dirigir, mas não têm coragem de dirigir. E aí, a gente, tratando com homeopatia, alguns... Então, eu tenho uma moça, ela é minha paciente desde pequenininha, hoje ela faz medicina, e ela faz medicina longe, e ela sabe pegar o carro. E a mãe, pelo amor de Deus, ela precisa dirigir, eu não aguento mais levar. E respondeu muito bem, sabe? Respondeu muito bem e tá lá, indo, dirigindo e tal. Então, essas coisas, você aumenta essa confiança, sabe? É bem interessante. É um fortalecimento mesmo, né? Eu já algumas mães que não, sabe? Mães que vinham assim, com o pai, com o avô, né? Você não dirige? Não, não, eu tenho medo de dirigir. Não, pera aqui, vamos tomar um remedinho, você vai ver. Então, muitas vezes a gente consegue melhorar. Só para te explicar o quanto você consegue mexer na autoconfiança da pessoa e ela se sentir... detesto essa palavra empoderada, hein? Eu vou falar aqui, mas eu não gosto. Mas ela se sente com esse poder. Essa né? potência. Sim, porque todos nós temos. Mas às vezes a gente tá encoberto, a gente não consegue acessar. Talvez a homeopatia dê uma limpada ali no terreno e mais a ou gente menos acessa isso. A potencialidade. É mais ou menos isso. Quando você dá um remédio de homeopatia, a gente fala que é como se fosse uma casca de cebola. Você vai tirando, você vai chegar na essência. Legal. É isso que vai. E se a gente pensar na adolescência, né? Se a homeopatia vai tirando essas cascas para chegar na essência do indivíduo, é o que um adolescente precisa, porque ele está na busca por quem ele é. Ele fica em crise porque ele não sabe quem ele é. Então, talvez essa construção que a homeopatia proporciona seja determinante para uma adolescência saudável, não? Exatamente. Que legal. Muito bom. Muito bom. Isso mesmo. A homeopatia é um assunto que vocês sempre me pediram para eu trazer aqui no nosso podcast, nas nossas conversas. E eu não podia falar desse assunto se não fosse com a minha incrível doutora Rosana Bellacosa. E eu espero de coração que você tenha entendido o quanto exige, acima de tudo, da tua consistência. Veja, é um processo. Entendo que a homeopatia, como a gente acabou de falar, hoje ele está terrível, toma o remédio. Não. É um processo, exige continuidade. Então, mais uma vez, os pais, vocês, é que precisam conduzir esse processo todo. Então... desfrutem de todos esses episódios para que você se fortaleça enquanto pai e mãe, porque eu sei que esse papel é muito desafiador, né? Ainda mais pai e mãe de adolescente. Eu sei que você tem um desafio grandão, mas nós estamos aqui para te ajudar nessa missão. Combinado? Doutora Rosana, muito obrigada mais uma vez por tanta leveza neste assunto. Muito bacana o nosso bate-papo. Que gostoso. Obrigada. Até a próxima, gente.